Querido e amado Deus, poderoso Pai eterno, nesta manhã tão gloriosa, Pai, quero apresentar minha vida diante de Ti, a vida de todos aqueles que serão ministrados nesse momento pela Tua Palavra, pedindo, Deus, que haja cura, que haja renovação, que haja restauração de vida. Que o Senhor possa, nesse momento, Deus, atuar em todas as áreas dos seus filhos, Pai, trazendo a eles um renovo de esperança, que possam agora ser fortalecidos pela Tua Palavra, que todo mal, Senhor, seja repreendido neste momento e que o Teu Espírito Santo fique à vontade para falar conosco aquilo que precisamos e devemos ouvir. Assim eu oro e te agradeço. Amém e amém. Graça e paz, povo de Deus abençoado. Que a bendita, soberana graça e paz de nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo estejam agora entrando aí na tua vida, na tua casa, na tua família, em tudo aquilo que você fizer, que o poder transformador de Deus traga um renovo de esperança nesse dia e que você seja mais do que abençoado, a sua família, a sua casa e tudo aquilo que você fizer no dia de hoje. Amém? Júnior, eu falo aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, uma cidadezinha pequenininha chamada Três Rios, tá? E você, Júnior, você fala de onde? Seja aí muito bem-vindo, Deus te abençoe. Queridos, livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 32, vai dizer assim: Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vou repetir. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Tema da nossa mensagem de hoje: perdão, a liberdade que cura. Perdão, a liberdade que cura. Efésios 4:32. A cidade de Éfeso, onde Paulo escreveu sua carta, era um centro cultural grego influenciado pelo comércio, pela filosofia e pela religiosidade pagã. A vida cotidiana era marcada por divisões entre ricos e pobres, judeus e gentios, senhores e escravos. A ideia de perdoar como Deus perdoou era completamente contrária à mentalidade da época. Completamente contrária. Naquela cultura, a vingança era considerada justiça. O orgulho e a honra pessoal eram exaltados, enquanto a misericórdia era vista como fraqueza. Era vista como fraqueza. Por isso, quando Paulo exorta a igreja a perdoar como Deus perdoou em Cristo, ele está estabelecendo um novo padrão de relacionamento, o padrão curador, o padrão libertador e contracultural. Perdoar, portanto, é mais do que um ato nobre, é uma revolução espiritual dentro do coração. Então a gente olha a cultura que ele vivia, uma cultura o quê? Vamos exaltar a nós mesmos. Uma cultura de que o perdão é fraqueza. Uma cultura que dizia, não temos que perdoar. E se isso acontecer? Tem que ser raras vezes. Talvez aí no máximo tolerada 3 vezes. Uma cultura com uma mentalidade que a gente vê que até os dias de hoje ela perdura. Até os dias de hoje, nós vemos homens e mulheres, e acredite você, que se dizem às vezes de Deus, que não
conseguem liberar perdão. Pessoas que não sabem perdoar de maneira nenhuma. Pessoas que ainda preferem colocar acima de tudo o seu orgulho próprio. Preferem ficar na exaltação própria. Preferem dizer que, devido à sua posição, não podem perdoar. Então a gente vê nessa cultura atual um pouco de cada coisa. E mesmo assim, o perdão ainda continua sendo escasso. O perdão continua sendo algo de luxo para algumas pessoas. E eu quero que você entenda que nós que somos cristãos, nós precisamos perdoar. Precisamos aprender o que é perdão e precisamos, acima de tudo, praticar o perdão. Você prestou atenção no tema? Perdão, a liberdade que cura. Perdão, a liberdade que cura. Por quê? Seria por acaso? Seria por acaso? Quem assistiu aos outros vídeos, quem participou das outras lives, viu que eu sou muito incisivo em apontar, eu gosto de estar repetindo para a pessoa poder fixar isso bem na mente dela. Falta de perdão é uma prisão sem grades, onde só quem não perdoa tem a chave. Daí você vê pessoas amarguradas da vida, pessoas azedas, pessoas dificílimas de se lidar, porque são pessoas que têm muita amargura, muito rancor guardado em seu coração e não conseguem perdoar as pessoas. E aí são pessoas o quê? Que na maioria das suas vezes vivem isoladas, vivem separadas do convívio das outras pessoas. Estão aí no meio da sociedade aí apenas como mais um e não como uma pessoa que seja considerada querida, amada, né? Que seja uma pessoa que queiram estar perto. Tudo às vezes por falta de perdão. O perdão liberta o ofensor, mas primeiro liberta o ofendido. Perdoar não é apenas beneficiar quem errou, mas quebrar as correntes invisíveis que amarram o coração de quem guarda mágoa. Quebrar correntes invisíveis. Então, às vezes, a pessoa está ali, está amarrada com correntes. São invisíveis. Por quê? Porque está aqui dentro. Sentimento. Então, como é que ela faz? Ela tem que tomar uma decisão. Que decisão? De liberar perdão. Mas e se for algo, uma ofensa muito grave? Libera perdão. Mas e se a pessoa foi ofendida várias vezes? Libera perdão várias vezes. Agora, o que eu não posso é viver uma vida acorrentado, arrastando correntes invisíveis de um sentimento que me aprisionou para o resto da vida. Eu decido ser livre. Não sei você, mas eu decido ser livre. Me ofendeu hoje. Me ofendeu. Não, mas aí fica difícil de esquecer. Perdoar não é esquecer, perdoar é decisão. Eu decido perdoar. Eu tomo essa ação. Eu, por mim próprio, eu decido tomar essa atitude. Perdoar é isso. Perdoar não significa esquecer. Porque tem muita, só quem sabe que a ofensa que teve é que conseguiu sentir a dor dessa ofensa. Então não significa, eu vou esquecer. Não, vou esquecer não. Isso pode estar na mente. Mas eu decidi perdoar, liberar perdão, me libertar, arrancar, quebrar essas correntes.
me livrar disso de uma vez por todas. A mágoa prende a mente no passado, envenena as emoções e bloqueia o fluir da graça. A mágoa tem todo esse poder. Aí você imagina, você vivendo com as suas emoções envenenadas, sua mente sempre lá no passado. Não, me ofendeu, não, ele me traiu, não, ele fez aquilo comigo, a sua mente lá no passado. Aí as suas emoções envenenadas. E você sem receber a graça de Deus sobre a sua vida. Você sem receber o fluir de Deus na tua vida. Será que a falta de perdão vale mesmo a pena? Será que vale a pena perder a comunhão com Deus, a graça de Deus sobre a minha vida por falta de perdão? Não vale, não. Eu decido ser livre. Perdoar é abrir a cela onde estamos presos e perceber que somos nós que estávamos lá dentro. Como eu disse, não perdoo. Peguei a chave e faço o quê? Tranco uma cela sem grades e só eu tenho a chave. Por isso que muita gente fica nessa prisão emocional durante tantos anos e nunca conseguem na vida viver a plenitude da felicidade que Deus preparou para ela. Porque ela decide o quê? Ficar aprisionada. A quê? Ao passado. A quê? O que aconteceu. A ofensa que foi feita. E aí vai fazer o quê? Vai ficar ali, ó, dentro daquela prisão. Às vezes busca ajuda. Busca ajuda. E a ajuda não consegue surtir efeito. Ninguém consegue ajudá-la de fato. Por quê, pastor? Porque ela não quer perdoar. É só por isso. Ela decide ficar aprisionada. Ela não quer sair daquela prisão sem grades, aquela prisão invisível. Ela não quer se libertar daquelas correntes que aprisionam ela. E aí não adianta. É conselho de A, é conselho de B, é conselho de C, é terapia, é especialista em emoções. Não adianta, ela não quer. E se ela não quer, alguém vai poder fazer o quê? Ninguém vai poder fazer nada. Por quê? É porque é uma decisão. É a pessoa que tem que decidir perdoar. Enquanto você não perdoar, continuará revivendo a dor. Quem perdoa se liberta para viver o novo de Deus. Enquanto você não decidir perdoar, vai continuar vivendo a dor. Vai ficar remoendo aquilo o tempo inteiro. Todos os dias vai ficar sofrendo aquilo o tempo inteiro. E todos os dias a tua mente vai te atormentar. Então como é que eu faço? Perdoa. Só perdoando, não tem jeito. O perdão cura as emoções e restaura o interior. O perdão cura as emoções e restaura o interior. Muitos problemas emocionais estão ligados a feridas mal resolvidas. Muitos problemas emocionais estão ligados a feridas mal resolvidas. A raiz de amargura gera doenças físicas, distúrbios emocionais e afastamento de Deus. Dá uma lida em Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Então, você olha muita gente com doenças, com dores no corpo, pessoas com várias enfermidades, fez exame, foi especialista, procurou médico A, médico B, médico C e não consegue descobrir o que tem.
Porque o problema é interno. O problema é o que? É aquilo que ela fica remoendo, o passado, que fica ali, atormentando ela. Outras pessoas, essas então nem se fala, com distúrbios emocionais. Quantas pessoas eu não vejo, não convivo, que tem distúrbios emocionais por falta de perdão? Por quê? Atrapalha as emoções, afastamento de Deus. Minha nossa, tem pessoas que decidem abrir mão de Deus, mas não abrem mão dessa falta de perdão. Preferem abrir mão de Deus ao invés de perdoarem. Então, gente, coloca na balança, pesa, vê se realmente está valendo a pena. Vê se realmente isso traz a felicidade que você quer. Vê se você consegue conviver a sua vida com satisfação. Você tem satisfação na vida que você leva? Então vamos analisar pontos. Vamos ver onde aconteceu o problema. Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente perdoando. É possível resolver? É. Então o que eu vou fazer? Eu vou perdoar. Se isso me liberta, eu vou perdoar. Se isso me deixa livre, eu vou perdoar. Se isso aí vai me trazer um bem-estar que eu preciso, eu vou perdoar. Procura pontos na sua vida. Eu posso estar falando aqui para pessoas com problemas emocionais graves, falta de perdão. Eu posso estar falando para pessoas aqui com problemas espirituais graves, falta de perdão. Eu posso estar falando com pessoas aqui que vivem amarguradas da sua vida, falta de perdão. Pessoas com enfermidades no corpo, que elas já não sabem mais o que fazer, falta de perdão. Procura ver isso. O perdão atua como bálsamo sobre as feridas profundas, trazendo cura onde havia destruição. E olha, vou te falar uma coisa, o perdão, ele realmente, ele traz um alívio para a pessoa. Eu me recordo uma vez que meu pai, há muitos anos atrás, eu era ainda adolescente, e eu lembro que uma vez meu pai brigou com a minha mãe. E aí eu fui e intervi na situação, e naquilo ali meu pai disse algumas palavras que me magoaram, e eu decidi, não, a partir de hoje eu não quero mais conversa contigo. E parei de conversar com meu pai. E aquilo ficou me remoendo, aquilo ficou me prejudicando. E eu vivia uma vida e sentia que a minha vida estava presa, que estava travada. E aí num belo dia, até foi um dia de Natal, e naquela comemoração ali, eu sei que foi ministrada uma palavra e aquilo me tocou o coração e eu decidi perdoar meu pai. Aquilo foi como aquele banho que tira toda a sujeira, que limpa e que deixa a pessoa leve. Porque eu decidi perdoar. Não adianta, gente. Que é um bálsamo para a tua vida. Perdoa. Talvez você precise mais do perdão do que a pessoa que te feriu. Perdoar é dar a si mesmo a chance de ser curado. É dar a chance de ser curado. O perdão deve refletir o que é a obra de Cristo em nós. O perdão deve refletir a obra de Cristo em nós. Paulo diz: perdoem como Deus vos perdoou em Cristo. O padrão do nosso perdão não é o outro, é Cristo. Todas as vezes que nós perdoamos,
Nós perdoamos como Cristo nos perdoou, como Deus nos perdoou. Imagine se não fosse a cruz, se não fosse aquele momento de graça, se não fosse aquele momento de perdão para a humanidade, como nós estaríamos agora? Não seríamos reconciliados com Cristo, não seríamos reconciliados com Deus, não teríamos direito à salvação eterna. Então isso aí, tá? O padrão do nosso perdão não é o outro, é Cristo. Olha para o que Ele fez na cruz do Calvário e toma isso como exemplo para a sua vida. Deus nos perdoou gratuitamente, abundantemente e repetidamente. Deus nos perdoou gratuitamente, abundantemente e repetidamente. Portanto, somos chamados a refletir o perdão que recebemos. Tem refletido isso para o mundo? Tem dado um bom testemunho? Não, Cristo me perdoou, eu também perdoo. As pessoas olham para você e olham e percebem que você é uma pessoa sarada, uma pessoa livre, uma pessoa que está de bem com a vida, uma pessoa que está em comunhão com o Senhor. Quando olham para você, o que é que as pessoas veem? Preste atenção nisso. Se Cristo está em você, o perdão deve ser o quê? O seu idioma. A linguagem do reino é a graça. Se Cristo está em você, o perdão deve ser o idioma. A linguagem do reino é a graça. E isso você faz o quê? Primeiramente, através do seu testemunho de vida. É fácil olhar para uma pessoa e perceber que ela tem a presença de Deus na vida dela, que a graça do Senhor está sobre ela. Você vê que é uma pessoa livre, uma pessoa liberta. Perdoar é escolher amar mesmo com cicatrizes. Perdoar é escolher amar mesmo com cicatrizes. Perdoar não é esquecer o que aconteceu, é decidir amar apesar do que aconteceu. Então as pessoas pensam, não, eu tenho que esquecer isso. Se eu esquecer, eu perdoo. Não adianta, não é esquecer. Não é esquecer. É decidir o quê? Amar independente do que aconteceu. Amar? Mas como que eu vou amar alguém que me machucou tanto? Não, a questão não é essa. A questão é o amor de Cristo, o amor de irmão em Cristo Jesus. Olhar o que com o coração de Cristo. Olhar o que da mesma forma como Cristo olhou para nós quando Ele estava na cruz. Pai, perdoa-lhes. Não sabem o que fazem. Perdão. Um perdão o quê? Incondicional. Um amor o quê? Um amor cristão. Então às vezes você pensa assim, não, primeiro eu preciso esquecer. Depois que eu esquecer, aí sim, aí eu perdoo. Não. Perdoe como Cristo nos perdoou. É se levantar da dor com a marca da superação, não da vitimização. Tá? Você precisa superar isso. Tem gente que fica se vitimando. Não, mas eu fui ofendido. Não, mas eu sei o que eu passei. Não, mas eu sofri tanto. Não, mas eu fui tão magoado. Não, mas eu fui tão traído. Gente, fica se vitimando. Vamos lá. É com a marca da dor, é superar, é se levantar, é se reerguer, é seguir em frente, é ser livre, é caminhar, é ter a presença de Deus, é ter graça. É fazer com que a vida seja liberta, seja plena, seja feliz,
seja realizado, é dar um bom testemunho, é estar diante de todo mundo mostrando que você superou isso, principalmente para quem te ofendeu. Não, com aquela coisa de vingança, não. É mostrar, olha, eu superei porque eu decidi perdoar. Eu liberei sobre a sua vida o perdão independente da dor que você me causou. É isso. É declarar, você me feriu, mas eu escolho não perpetuar a dor. Isso não vai ficar me machucando. Isso não vai ficar doendo dentro de mim. Isso não vai perturbar a minha vida. Não vai. Por quê? Eu decido perdoar. Decido liberar perdão. As feridas do passado podem virar testemunhos de cura se você decidir perdoar. Imagina você testemunhando para outras pessoas. Olha, a minha vida era assim. Vivia indo em consultórios médicos. Olha, eu vivia à base de medicamentos. Olha, a minha mente vivia revirada. Olha, eu vivia sofrendo muito. E aí, um belo dia, eu decidi perdoar. E a minha vida mudou completamente. Agora eu sou feliz, agora eu sou realizado, agora eu tenho sonhos, agora eu olho adiante, eu não olho mais para trás, eu vejo os projetos que eu tenho para minha vida. Olha, agora eu vejo que eu posso ter satisfação nesse mundo. Olha, agora eu decidi estar 1000 vezes melhor, plenamente realizado. Então, eu posso seguir em frente, eu posso decidir realizar tudo o que eu quero, porque o passado não me prende mais. As feridas do passado são apenas um testemunho para minha vida. Para minha vida. E quando as pessoas olharem, elas vão ver assim, olha, ali tem um homem, tem uma mulher de Deus, que independente do que passou, conseguiu superar. E veja como era antes e veja como está no dia de hoje. Sabe o que é isso? É um testemunho grande. E isso também, acredite você, vai glorificar o nome do teu Deus. Vai glorificar o teu Senhor. E aí eu quero chegar a uma conclusão sobre tudo isso. A verdadeira liberdade está no perdão. Jesus nos libertou do pecado não apenas com palavras, mas com sangue. Ele nos ensinou que a cura mais profunda vem quando soltamos o que nos prende. A falta de perdão é um veneno que tomamos esperando que o outro sofra. Já pensou nisso? A falta de perdão, um veneno. E a gente está tomando aquele veneno em pequenas doses ou até em altas doses, achando que é a outra pessoa que vai sofrer. Somos nós que estamos nos envenenando. Mas quem morre é a nossa alma. Quem morre é a nossa alma. Hoje o Espírito Santo está chamando você para ser livre. Livre da dor, livre da mágoa, livre do ressentimento, livre do passado. A liberdade não começa quando o outro muda, começa quando você decide perdoar. Não espere mudança de outras pessoas. Não espere arrependimento de outras pessoas. Decida mudar, decida perdoar. Decida liberar o perdão. Há alguém que você ainda não conseguiu perdoar? Há feridas que você tem alimentado por anos? Você está disposto ou disposta a deixar Deus curar seu coração com o remédio do perdão? Então olhe agora.
Senhor, eu escolho perdoar, mesmo que doa, mesmo sem entender. Quero ser livre. Cura meu coração e ensina-me a perdoar como tu me perdoaste. Decida perdoar. Perdão, a liberdade que cura. Efésios capítulo 4, versículo de número 32 para nossa meditação nessa manhã. Natan, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Vamos orar nesse momento, pedir a Deus para que nos dê a sabedoria para nós tomarmos essa decisão de sermos livres, quebrarmos essas correntes, sairmos dessa prisão sem grade e sermos verdadeiramente livres, livres, livres. Deus amado, Senhor da vida, obrigado, Pai, por Efésios 4:32, que nos orienta que existe uma prisão e que precisamos nos libertar dela. Queremos ser livres e hoje decidimos perdoar. Decidimos, Senhor, liberar perdão sobre a vida de quem nos ofendeu. E contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo para nos apoiar, nos encaminhar, nos dirigir, nos encorajar a tomar essa atitude. Queremos apresentar diante de Ti também nossos problemas, dificuldades, lutas, nossos anseios, e pedir ao Senhor que entre em todas as áreas, emocional, espiritual, financeira, que entre, ó Deus, fazendo, Pai, a Tua obra, mudando o rumo da história de vidas e famílias inteiras. Não deixa, Senhor, com que nada falte. Não deixa, Senhor, de colocar a Tua paz que excede todo entendimento sobre cada vida e cada coração. Faz um milagre e opera na vida dos Seus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra nessa manhã, porque Deus deseja que seus filhos sejam livres, plenos, realizados. A falta de perdão, ela traz enfermidade, ela aprisiona. E o perdão não só liberta, como ele também cura. Amém? Quero lembrar você que não me segue aqui, começa a me seguir. Quando eu entrar ao vivo, se você gosta de palavra pura e simples, você poder participar desse momento, tá bom? Então, começa a me seguir aí. E você que ainda não é inscrito no canal do YouTube, Pastor Nelson Marcos, vai lá, se inscreve gratuitamente, você não vai pagar nada. Se inscreve lá. Agora há pouco já entrou uma nova mensagem, a última mensagem de uma série de 7, falando sobre a volta de Cristo, sobre a volta do Senhor. Vai lá, assiste, está na parte do ao vivo, curte, comenta, compartilha, mas não deixa de se inscrever no canal, porque tem muita gente lá assistindo os vídeos, mas não se inscreve. Então se inscreve lá de graça, tá bom? Obrigado pelo teu carinho, pela tua paciência, pela tua participação, tá? Obrigado pelas curtidas aí. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que Deus faça uma grande obra. Que Ele te surpreenda, que a resposta venha do céu para a tua vida hoje, tá? Fica na graça, na paz de nosso Senhor. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Deus te abençoe.